Fala pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais uma edição de pré-jogo do podcast Timão. Eu sou o Iago Rudá e vou trazer aqui, pretendo falar com vocês, trazer para vocês todas as informações ou as notícias, as informações mais relevantes do Corinthians para o jogo de logo mais contra o Flamengo no Maracanã pela 36ª rodada do Brasileirão. Brasileirão aí já em sua reta final, sendo definidos os classificados para Libertadores, os rebaixados, o campeão ali também próximo de ser definido. Pois bem, jogo importantíssimo, tanto para o Flamengo como para o Corinthians, nessa reta final do Brasileirão, né? O Flamengo briga ponto a ponto com o Internacional pelo título do Brasileirão, né? O time do Rio de Janeiro tenta ali a conquista em sequência, né? O bicampeonato seguido do Brasileirão. Já o Corinthians tenta uma vaguinha na pré-Libertadores do ano que vem, né? São clubes, né? Hoje com objetivos bem diferentes. O Flamengo busca o título, o Corinthians tenta uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, mas esse jogo tem importância gigante para ambos, para cada um com suas respectivas ambições aí nessa reta final de Brasileirão, né? Mas enfim, antes de começar a falar de fato sobre o jogo, sobre o retrospecto entre as equipes, provável escalação do Corinthians, desfalques, também o que esperar do Flamengo para essa partida, eu queria convidar vocês para deixarem o like aqui no canal, no vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Vocês sabem como funciona, né, todo esse processo, mas enfim, a gente só pede isso porque ajuda muito o podcast Timão a se ranquear na plataforma no YouTube e a chegar até vocês sempre que eu, o Marco Belo, o Turco, o Salazar, enfim, toda a equipe do podcast Timão produzir um conteúdo novo, aí trazer uma notícia do Corinthians no dia a dia, né? Dito isso, vamos lá já falar do jogo, não quero ficar enrolando muito. Corinthians e Flamengo, qual que é a situação hoje do Corinthians na tabela? O Corinthians é o 9º colocado e tem 48 pontos, porém com um jogo a menos, né? O Corinthians vai fazer o seu 35º jogo no campeonato, embora essa seja a 36ª rodada. O Timão tem 48 pontos, está na 9ª colocação, mas o Santos, que é o 8º, com 50, também tem um jogo a menos. E esse jogo a menos de cada um é justamente o confronto entre eles, né? O clássico paulista que acontece no meio dessa semana, é o próximo jogo do Corinthians depois de pegar o Flamengo no Maracanã. O Santos venceu ontem o Curitiba na Vila Belmiro por 2-0, chegou aos 50 pontos e ultrapassou o Corinthians na tabela de classificação, né? Então hoje, se o campeonato terminasse da forma como está, o Santos seria um dos representantes do futebol brasileiro na pré-Libertadores, ali nas duas fases que antecedem a fase de grupos, que é justamente o que o Corinthians está tentando. Então, o jogo hoje com o Flamengo, embora seja dificílimo por conta dessa necessidade também do Flamengo ganhar para se manter vivo na briga com o Internacional pelo título do Brasileirão, esse jogo é de extrema importância, mais um jogo de extrema importância do Corinthians, para o Corinthians aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? E para o Flamengo, que é o mandante da partida, jogando em casa no Maracanã, jogo que marca aí os 100 jogos do Gabigol, atacante, do De Arrascaeta também, o meio uruguaio do Flamengo. O Flamengo tem 65 pontos, é o vice-líder do Brasileirão, e o Inter, líder, tem 66. Então a briga está acirradíssima, tanto pelo título como por essa última vaga aí do futebol brasileiro na pré-Libertadores do ano que vem, né? E o Corinthians tem 4 principais desfalques, digamos assim, né? Porque aí não vou considerar o Danilo Avelar, que já está machucado há um bom tempo, não vou considerar também o Léo Santos, que é um jogador que talvez até esteja à disposição, mas ele vem de um longo tempo de lesão, de recuperação e trabalha ali para recuperar a melhor forma, para estar à disposição do Wagner Mancini para os próximos jogos. Mas eu queria falar só de 4 desfalques ou possíveis desfalques, né? O primeiro é o Gabriel, primeiro volante do Corinthians, jogador que cresceu muito de rendimento com o Wagner Mancini. Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, foi amarelado no jogo do meio da semana contra o Atlético Paranaense e não joga. Não tem a mínima possibilidade do Gabriel entrar em campo nesse domingo. Portanto, quem deve pegar essa vaga aí é o Xavier, volante revelado na base do Corinthians,
que vinha jogando com o Diego Coelho, chegou a ser titular ali por 6, 7 partidas com o Wagner Mancini no começo do trabalho dessa comissão técnica, mas com a melhora de rendimento do Gabriel, ele perdeu espaço, virou um reserva, né? Ele está sendo aproveitado bastante aí pelo Mancini. Nos últimos 11 jogos ele entrou em 7 deles, saindo do banco de reservas. É um jogador importante e é muito provável, probabilidade altíssima de que o Xavier seja o homem de meio de campo, ali, o homem que vai dar proteção à zaga do Corinthians nessa partida contra o Flamengo, né? Mas tem também a possibilidade ali do Camacho ser escalado, até mesmo o Rony, mas eu acho bem improvável que não seja o Xavier o titular do meio de campo do Corinthians, fazendo a volância ali ao lado do Cantillo. Eu já vou falar sobre uma possível escalação do Corinthians, né? Porque a escalação oficial sai só às 3 da tarde, 1 hora antes do jogo. Mas o Corinthians também não tem o Matheus Vital, pelo mesmo motivo. Ele está suspenso, recebeu o cartão amarelo contra o Atlético Paranaense e não joga contra o Flamengo, nem sequer está no Rio de Janeiro junto com a delegação, se preparando para esse clássico, o clássico das multidões, confronto que reúne as duas maiores torcidas do Brasil lá no Maracanã, né? Com isso, o titular do lado esquerdo do ataque do Corinthians vai ser o Otero, venezuelano Rômulo Otero, que divide opiniões aí da torcida do Corinthians, da fiel torcida. O Matheus Vital vinha ali disputando essa posição com o Otero, mas sem o Vital no banco, ou sem o Vital titular, o Otero vai ser titular absoluto do lado esquerdo do ataque do Corinthians, né? Outro desfalque confirmado é o Casares, né? O Casares treinou ontem, participou da última atividade da equipe ali no CT Joaquim Grava, fez o aquecimento, o Corinthians até inclusive divulgou imagens, né? Fez o aquecimento, fez um trabalho com bola, mas como ele vem se recuperando de uma lesão, o departamento médico, em conjunto com a comissão técnica, né, optou por segurar o Casares. Eu não sei se ele viajou, a tendência é de que ele não esteja no Rio de Janeiro, mas ele não deve ir para campo, vai ser poupado aí para jogar os 2 últimos jogos do Brasileirão e aí depois já emendar o início do Paulistão, né? Sempre bom lembrar que o Brasileirão acaba num dia, 3 dias depois o Corinthians já estreia no Paulistão, não vai ter pré-temporada, não vai ter férias, então o Corinthians, a comissão técnica do Wagner Mancini aí pensando no longo prazo para não ter um problema de recorrência de lesão com o Casares, né? E por último, outro desfalque importante aí do Wagner Mancini para esse jogo no Maracanã é o Gemerson, zagueiro recém-contratado do Mônaco, vinha sendo titular, se machucou, perdeu a vaga para o Bruno Mendes por conta dessa lesão. E assim como o Casares, ele treinou ontem, participou do treino com bola lá no CT Joaquim Grava, mas a tendência é de que o retorno dele ao time fique para mais tarde, né? Eu também não sei se o Gemerson tá lá, porque o Corinthians não divulga a lista de relacionados, mas a probabilidade de que o Gemerson esteja no Rio de Janeiro com a delegação do Corinthians é baixíssima, né? Por conta dessa necessidade do departamento médico, do planejamento do departamento do futebol profissional, de ter tanto Casares como o Gemerson no longo prazo, e apesar da importância de ser um clássico, de ser um jogo no Maracanã, que o Corinthians sempre dá importância nessas partidas contra o Flamengo, né, por ser um rival um rival no futebol brasileiro, um rival de mercado, né? Corinthians e Flamengo são protagonistas no mercado do futebol brasileiro. Mas enfim, apesar disso, apesar da grandeza dessa partida, os dois devem ficar de fora. Sendo assim, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo tem. Vamos lá, esse é o time que eu imagino que o Mancini deva colocar em campo, né? Cássio no gol, incontestável, né? Fagner na lateral direita, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Então essa é a linha de defesa do Corinthians. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. São inclusive os jogadores que que iniciaram a partida contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira. No meio de campo, e aí começam a surgir algumas dúvidas, embora a tendência de que não seja essa escalação seja baixa, né? Xavier como primeiro volante, fazendo a proteção ali dos zagueiros, e o Cantillo completando a volância no meio de campo.
já mais para frente, né? Do lado direito do ataque, Gustavo Mosquito fez 2 gols contra o Atlético Paranaense, jogou muito bem, deve ser o titular, não tem por que não ser o titular do Corinthians do lado direito. Arauz, Ângelo Arauz centralizado no meio, sendo o principal responsável pelas armações das jogadas de ataque da equipe, e o Otero pelo lado esquerdo, já que o Matheus Vital nem sequer pode disputar essa vaga com o Otero. E na frente, o Léo Natel, ele já jogou contra o Atlético, foi bem, o Jô tá em baixa, então a tendência é de que o Corinthians tenha essa formação. E aí, só recapitulando: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Xavier, Cantígio, Gustavo Mosquito, Arauz e Otero na frente, fazendo ali o falso 9, né, que é aquele centroavante que puxa a zaga, né, que volta para o meio de campo para abrir espaço para os pontas, seja o Léo Natel. Essa é a provável escalação do Corinthians, que não vai ter o Gabriel, não vai ter o Matheus Vital, nem Casares, e dificilmente terá o Gemerson, né? Já o Flamengo deve ter força quase máxima, né? Não tem o William Arão. Como eu disse um pouquinho antes no vídeo, né? O Gabigol completa 100 jogos nessa partida, o De Arrascaeta também. O time do Rogério Ceni tá numa briga ali ponto a ponto com o Inter, então vem motivadíssimo, né? Eu acredito que deve ser um jogo de extrema dificuldade para o Corinthians. Lembrando que no primeiro turno, no jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians tomou de 5-1, a maior goleada da história do Corinthians na Neoquímica Arena. Foi para o Flamengo, foi nessa temporada, 5-1 para o Flamengo no primeiro turno do Brasileirão. E o Corinthians agora vai no Maracanã aí pensando em arrancar um pontinho, quem sabe uma vitória. Mas o que tem de fato é que hoje a diferença técnica entre as duas equipes, embora o Flamengo também não esteja em seu melhor momento, né, ela é altíssima, né? Eu particularmente, falando por mim, eu acho o time do Flamengo bem melhor do que o Corinthians. Eu acho o Flamengo favoritíssimo hoje no Maracanã. Não só eu, né, as casas de apostas também estão pagando ali 8-1, que significa uma probabilidade muito baixa do Corinthians ter sucesso contra o Flamengo no Maracanã. Apesar disso, é um clássico, o Corinthians está motivado, quer essa vaga na pré-Libertadores, então a tendência é de que o Corinthians também faça por valer a sua força lá no Maracanã e tente equilibrar a partida contra o Flamengo. Falando rapidinho aqui sobre a arbitragem, quem apita o jogo hoje é o Rafael Trace, árbitro do Paraná, e ele já trabalhou em 2 jogos do Corinthians nesse Brasileirão, né? O jogo contra o Fluminense na Neoquímica Arena, goleada do Corinthians por 5-0, a melhor atuação da equipe com o Wagner Mancini. Um jogo que, assim, eu não me lembro de nenhuma polêmica nessa partida, não me lembro dele ter aparecido negativamente no jogo, o Rafael Trace. E a outra partida foi Corinthians 2, Botafogo 2, também pelo Brasileirão dessa temporada, na verdade. O Rafael Trace trabalhou, foi o árbitro desse jogo, partida que acabou empatada em 2-2 no primeiro turno, jogo lá na Neoquímica Arena. E puxando pela cabeça, eu confesso que eu não fui pesquisar maiores detalhes aí sobre essa partida, eu também não me lembro do Rafael Trace ter sido protagonista de algum lance capital nesse Corinthians e Botafogo, nesse 2-2. Enfim, acho que as informações do Corinthians são essas, né? Situação de tabela, eu já falei, situação da equipe, né? Da delegação também já falei. E só para terminar aqui minha participação, esse vídeo de pré-jogo, né? Lembrando que o jogo acontece no Maracanã, 36ª rodada do Brasileirão, às 4 da tarde, horário de Brasília, e a TV Globo transmite esse jogo na TV aberta, né? Pelo menos aqui para São Paulo tem a transmissão da TV Globo desse clássico aí, Flamengo e Corinthians e Flamengo no Maracanã. Enfim, só para terminar, um dado aí que não é tão positivo para o Corinthians, mas quem sabe não pode servir aí como agente motivador para uma boa atuação contra o Flamengo no Maracanã, né? O Corinthians não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro desde 2016, cara. Faz aí um tempão na verdade, né? 4, 5 anos que o Corinthians não vence o Flamengo. Eu não sei se vocês se lembram, mas é um jogo que o Corinthians faz 4 gols na Neoquímica Arena, né? O Romero faz 2, o Rildo faz 1 gol, o Guilherme também, que foi uma atuação ali memorável do Corinthians com o Cristóvão Borges.
jogando em Itaquera, jogando em casa contra o Flamengo. De lá para cá, o Corinthians não venceu mais, né? Ou foi derrotado ou empatou com o Flamengo, né? E aí, esses jogos, depois de 2016, tem derrotas que pesam muito, né? Tem o 5-1 que eu já citei aqui, que foi o primeiro turno desse ano, a maior goleada que o Corinthians sofreu na história de seu estádio. Foi um jogo vergonhoso para o Corinthians, embora, na minha opinião, tenha até jogado bem, por incrível que pareça. O Corinthians continuou buscando o gol, teve boas chances uh, de ter diminuído essa diferença. Foi uma partidaça do goleiro do Flamengo, mas sim, o Flamengo foi muito superior, venceu por 5-1, um jogo que não traz boas recordações aí para a torcida do Corinthians, né? No ano passado, com o Jorge Jesus, né, no ano passado não, na temporada passada, né, 2019, com o Jorge Jesus, aquele time do Flamengo que ganhou o Brasileirão, ganhou o Carioca, ganhou a Copa Libertadores, time que encantou aí o futebol brasileiro. O Corinthians perdeu de 4-1 lá no Maracanã, com uma partidaça do Bruno Henrique. O Corinthians também já perdeu de 3-0 na Neoquímica Arena, que era até então a pior derrota do Corinthians, uma das piores derrotas do Corinthians jogando em casa, né? Um jogo que marcou a estreia, inclusive, da camisa comemorativa ao Ayrton Senna. O Corinthians perdeu de 3-0 no jogo que o Paquetá foi muito bem. Enfim, Corinthians não tem ido muito bem contra o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro. Entretanto, na Copa do Brasil de 2018, acho que todo mundo se lembra, o Corinthians eliminou o favoritíssimo Flamengo nas semifinais e chegou à decisão contra o Cruzeiro, né? Conseguiu um bom resultado lá no Maracanã, definiu a vaga na Neoquímica Arena e conquistou a vaga, mesmo sendo o azarão naquela partida. O Corinthians conseguiu derrotar o Flamengo na Copa do Brasil de 2018. Agora a história é diferente. O Corinthians precisa e muito dessa vitória, porque se não vencer hoje o Flamengo, ou se não pontuar pelo menos, porque depois decide contra o Santos na Vila Belmiro, outro jogo assim, dificílimo, um clássico, essa vaga na pré-Libertadores, né? O Corinthians precisa hoje pontuar, né? Eu já estou encerrando a minha participação no vídeo aqui, queria agradecer vocês aí por terem ficado aqui até o final do vídeo, participando dessa conversa, né? Falando um pouquinho sobre as expectativas do Corinthians para o jogo de logo mais. Mas o meu palpite, e sendo bem otimista, eu fico com 1-1 Flamengo e Corinthians lá no Maracanã. Eu acho o Flamengo bem favorito, como eu já disse antes. Se o Corinthians conquistar um ponto, na minha visão, já está de excelente tamanho. Se vencer, melhor ainda, porque o Corinthians se estabeleceria como a principal força ali dos times de meio de tabela a conquistar essa vaguinha aí na pré-Libertadores, né? É isso, só recapitulando mais uma vez, jogo 4 da tarde, horário de Brasília, Maracanã, Flamengo e Corinthians, 36ª rodada. O Corinthians tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Santos, que acontece na semana que vem, e vale muito, tanto para o Flamengo quanto para o Corinthians. Obrigado, pessoal, uma boa tarde, um bom jogo para vocês, que dê tudo certo aí no domingo de vocês. Queria já pedir mais uma vez para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e deixar o sininho, tá certo? Fiquem ligados aqui no podcast Timão, vira e mexe não, né? Rotineiramente a gente solta conteúdo ali sobre informações de bastidores, informações de treino, tem os debates, tem o pré-jogo, tem o pós-jogo, enfim, a gente trabalha muito para trazer um conteúdo completo sobre o Corinthians, sobre o que acontece ali no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, sobre o que esperar do Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É isso então, um abração e um bom jogo para vocês, bom domingo.